Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para adorar, para bendizer, para aprender mais do Senhor nessa noite. Vamos neste momento estar adorando ao Senhor, elevando os nossos pensamentos, orando ao Senhor neste momento. Amém. Peço para o Rev Natanael estar orando ao Senhor neste momento. Deus eterno, nós consagramos a Ti a nossa celebração. Aleluia, Deus. E também a vida de todos que tomaram Amém, parte Jesus. conosco desse culto. É Espírito Santo de Deus, ilumina e usa a Tua serva Em como nome de instrumento Jesus. da Tua vontade neste momento. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos estar adorando, pedindo renovo ao Senhor para as nossas vidas. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glorificado seja, exaltado seja o nome do Senhor. Estaremos compartilhando nessa noite a palavra do Senhor que está no livro de Jeremias 23, 9 a 24. E nós estaremos compartilhando sobre a mensagem da facilidade versus o projeto de Deus. Faremos assim a leitura. Jeremias 23, 9 a 24. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os espaços do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade. E fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam na sua maldade, da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer absinto e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós.
Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se a alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não enche eu os céus e a terra, diz o Senhor. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir os teus ensinamentos. Deus, me esconde atrás da cruz do Calvário. Deus, e que seja o Senhor que fale, Pai. Verdade. Porque tu tens a primazia, Senhor. Sim. Deus, tu é a palavra, tu é a honra e tu é a glória. E nós somos, Deus, e eu sou apenas uma ferramenta enferrujada, que o Senhor todo dia desenferruja para usar novamente. Deus, eu me coloco nessa condição de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Fala conosco nessa noite. Esse texto lido de Jeremias 23, ele falou muito ao meu coração. E eu comecei a observar, quando lia, o comportamento de Jeremias, né? O sofrimento dele, quando ele se prostra, e ele diz que os seus ossos se estremecem e não conseguem ficar de pé. Ele tem um grande temor, reconhece a grandeza e soberania do Deus vivo. Ao mesmo tempo, contempla profetas e sacerdotes levando o povo à ruína. E quando Jeremias fala que ele não consegue ficar de pé, que os seus ossos estremecem, como se tivesse bebido vinho, como se tivesse embriagado, porque o embriagado ele não consegue se sustentar. Mas Jeremias está falando aqui do temor que ele tinha a Deus, da grandeza, da soberania de Deus. E ao mesmo tempo vendo os profetas, sacerdotes, levando o povo para caminhos que não foram os que Deus falaram que era para ir. E Jeremias, ele sofre muito, porque ele tem consciência quem era o Deus vivo que ele servia. E esse contexto dessa palavra é um contexto de apostasia. Os profetas trocam Deus por Baal, fazendo desviar o povo. Está em Jeremias 23, 13. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Eles deixaram de honrar a Deus, profetizando palavras para massagear o ego dos homens. Então, os profetas, eles começam a desviar do propósito de Deus, do propósito que Deus os enviou para conduzir o seu povo. E eles começam agora a adorar Baal. Eles começam então a massagear o ego do povo, a falar o que o povo queria ouvir. E não falar aquilo que Deus queria trazer de conserto para o povo de Israel, para o seu povo escolhido. E está em Jeremias 23, 16 a 21. Diante da realidade, não denunciava o pecado. E diz assim os versículos:
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei de comer absinto. Absinto é uma erva tóxica. Ela atinge o sistema nervoso e gera um distúrbio neurológico muito grande. E fala: lhes darei água de fel, lhes darei veneno, em outras versões. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Mas Deus tinha mostrado o caminho. Deus tinha apontado o caminho. E os profetas, eles escolheram o que era mal ao coração de Deus. Os sacerdotes, os profetas escolheram o que era mal diante de Deus. E o Senhor, ele fala sobre a consequência que cairá sobre eles. O Senhor começa a dizer que não ficará, que todo pecado ele tem uma consequência. E Jeremias diz assim, os versículos 22 e 23. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. E é uma palavra muito forte que sai da boca de Deus. Para com esses profetas, para com os sacerdotes e para com o povo. Então, todos naquele momento foram julgados. Todos naquele momento, o Senhor falou que a ira dele iria descer sobre cada um. E quando nós pensamos na vida do povo de Israel, na trajetória do povo de Israel, e quantas vezes o Senhor deu livramento, quantas vezes o Senhor chamou para estar perto dele, quantas vezes o Senhor deu as instruções para eles, e alguns conseguiram ir ficar perto do Senhor, como era o projeto, o propósito do Senhor. Nem todos conseguiram. Nem todos conseguiram. E o que essa palavra diz para nós, na nossa geração, no contexto que nós vivemos? Quantos têm apostatado da fé? Quantos têm procurado outros meios, outros caminhos, e não o caminho do Senhor? Quantas palavras, quantos líderes religiosos têm falado palavras de um evangelho barato, para massagear
o ego de muitos. Um evangelho de muitas vezes é apenas o que eu quero. É apenas o que eu posso determinar a Deus. O que eu posso tirar de Deus. Apenas aquilo que Deus tem para me dar. Mas não exige nada de mim. Não há renúncia. Porque nesse evangelho fácil, nesse evangelho barato, não há sacrifício. Eu não preciso me sacrificar. Eu quero as bênçãos que vêm do Senhor. Mas eu não preciso renunciar ao pecado. Eu não preciso renunciar à desobediência. Mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo foi que nós teríamos aflições, mas que nós venceríamos. Mas que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Esse foi o evangelho de Cristo que o Senhor nos ensinou. E às vezes tem um evangelho da prosperidade que Deus, ele veio para nos abençoar, sim. Deus, ele quer o melhor, porque nós comamos o melhor dessa terra. Mas a palavra de Deus também fala: pega a tua cruz e segue-me. E quando as coisas estão difíceis, é porque Deus abandonou? É porque Deus não ama? É porque está em pecado? Porque é difícil a parte dolorosa de carregar a cruz. Essa parte é difícil. Mas nós fomos chamados, nesse tempo, nessa geração, para marcar com o selo da promessa, que é o sangue de Cristo, que nos purifica, nos limpa de todo o pecado. É renunciar o pecado, a desobediência, a falsidade, a hipocrisia. É olhar para o outro com um olhar de misericórdia. E a palavra fala que o tempo também estava contaminado. Em primeiro lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos estar pedindo ao Senhor: Senhor, limpa. Senhor, tira. Mas esse tirar e esse limpar, às vezes, não é fácil. Sabe por quê? Porque mexe no nosso ego. Porque mexe no nosso orgulho. E quando mexe no nosso orgulho, no nosso ego, as coisas não ficam bem. Mas essa palavra, nessa noite, ela nos deixa um ensinamento. E eu vou fazer a aplicação, considerando 3 pontos. Não muito diferente do tempo de Jeremias, líderes religiosos têm abandonado o Senhor e pregado um evangelho fácil de prosperidade, negando o sacrifício da cruz. 2. Faz-se necessário conhecer a palavra de Deus para discernir a palavra do profeta e do sacerdote. A palavra de Deus diz que o meu povo sofre pela falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer essa palavra tão bem. E para fazer uma analogia, quando nós chegamos em algum lugar com 2 cédulas, no banco, seja qualquer outro lugar, eles pegam a cédula e olham para uma e comparam com a outra. E eles sabem qual é a cédula verdadeira e qual é a cédula falsa. Mas se nós temos essa palavra, se nós lemos, se nós não esperamos como um passarinho que alguém venha jogar alimento na nossa boca,
e a gente pegar essa palavra e ler, nós saberemos as palavras dos profetas e de sacerdotes. Nós saberemos as palavras de líderes, de pastores, aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, e aquilo que está no coração humano. Aquilo que está na boca do próprio ser humano, que fala, mas às vezes não é Deus que fala. Porque a palavra revelada a nós está na palavra, na Bíblia. Essa sim. Então, se você olha para a palavra, confronta uma fala, e fazer como os bereanos, conferir o que alguém está falando, o que alguém está pregando. Mas você só vai ter essa condição se você simplesmente saber o que diz as Escrituras. Discernir a palavra de Deus é importante, para que nós não venhamos seguir falsos líderes. Deus continua no controle da história, chamando o seu povo ao arrependimento. Deus, ele não perdeu o controle da história. Nós falamos tantas coisas, mas nós não esquecemos que nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Mas Deus, ele não perdeu o controle da história. E quando nós entramos nessa pandemia, a gente estava sem saber como iria ser, quando iríamos sair. Nós não víamos além, a gente não contemplava o horizonte, quanto mais além do horizonte. Mas a nossa fé sempre esteve num Deus que ele não perdeu o controle da história. Amém, Deus. O nosso Deus, ele é Deus de perto. Ele é Deus de longe. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nós nos refugiaremos no Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso lugar seguro. Mas ele também nos chama à obediência. Ele nos chama a estarmos com os nossos corações diante dele, para que ele possa fazer de nós vasos de honra e que possamos não ser vasos de desonra. E nessa geração que nós estamos, nessa pandemia que nós estamos, nós começamos a ver agora estudos com resultados. Nós começamos a ver pessoas utilizando medicações e sendo saradas. Nós começamos a ver a mão de Deus na nossa história. Porque ele não perdeu o controle. O Deus que corrigiu ontem é o Deus que continuará corrigindo hoje. Amém, Deus. E aqueles que forem obedientes ao Senhor, obedientes à palavra, guardar os mandamentos, esses, eles não vão se confundir. Eles não vão tolerar aquilo que não está dentro da palavra de Deus. Antes, reconheçamos que somos pecadores, que só a graça, que é esse favor imerecido, que só a misericórdia, que só esse amor incondicional nos dá essa condição de nos chegarmos a Deus. Que possamos dizer: Senhor, se não for o Senhor, ora diga Israel, onde e como estaríamos nós? Mas a mão forte, potente e boa do Senhor tem nos guardado até aqui. Que possamos prosseguir rumo ao caminho de Cristo, sem olhar para a direita ou para a esquerda, mas que continuaremos pedindo misericórdia ao Senhor para vivermos em obediência a cada dia. E eu quero finalizar orando pela sua vida, orando pela sua família, cada causa que você tem colocado diante de Deus, para que o Senhor acalme o teu coração, para que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, para que o Senhor venha dar à luz aquilo que ainda está em sombras.
Vamos orar neste momento. Deus eterno, Deus de misericórdia, Deus de milagres. Deus, neste momento, Pai, que todos estamos diante de Ti para Te buscar, para render graças ao Teu nome. Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, nessa hora. Vai ao encontro de cada um que clama pelo Teu nome. Vai ao encontro, Senhor, de cada um, Senhor, que sofre neste momento. Vai ao encontro, Senhor, nos hospitais, nos leitos. Aqueles que estão doentes em casa. Deus, aqueles que estão clamando, Senhor, por cura. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vai com a tua boa mão. Deus. Deus sara, cura, Deus. Restaura, Senhor. Aleluia. Deus tira todo o pânico. Sim, Senhor. Tira toda a ansiedade. Sim, Deus. Tira todo o medo, Senhor. Amém, Jesus. Deus, nós sabemos que Tu também és Deus de perto. Sim, Deus. Tu és o Deus que nos acolhe. Aleluia. Deus, Tu prometeste, Senhor, que estaria conosco até o fim dos nossos dias. Deus, e quer morramos ou quer vivamos, nós seremos e nós somos do Senhor. Amém, Jesus. Deus, traga essa convicção em nossos corações. Deus. Deus, tira todo o desespero da alma. Deus, em nome de Jesus, Senhor, faça a Tua obra. Derrama a Tua paz. Sim, Deus. Deus, essa paz que excede todo entendimento, Deus. Deus, isso não quer dizer que não estamos em sofrimento, mas quer dizer, Senhor, que Tu és o Deus que pode, Senhor, no meio da guerra, nos dar refrigério. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos também pelas bênçãos, pela cura, Senhor, Sim, Deus. Que o Senhor tem dado a muitas pessoas, pela capacidade médica também, Senhor, que o Senhor tem colocado médicos ousados, Senhor, para prescrever e tem muitas vezes, Senhor, curado vidas, Pai. Te louvamos pelo projeto da Fiocruz com o governo, Pai, que seja bênção, que tudo dê certo. Sim, Deus. Deus, que o Teu povo, Pai, saia disso o mais rápido possível. Continue com a Tua boa mão estendida sobre as autoridades. Deus. Que a vida, Senhor, venha ser a prioridade, Pai. Olha para isso. Nós Te louvamos, Pai. Deus. Nós Te pedimos, Senhor. Sim. Nós engrandecemos o Teu nome e Te agradecemos, porque Tu és Deus. Verdade. E nós confiamos em Ti. Amém. E na Tua boa mão. Muito obrigada. Continue com todos nós nessa noite. Continue com Teu povo espalhado em toda a face da terra. Dá-nos uma noite de paz, de descanso, em nome de Jesus. Amém. Continue com Deus. Até a próxima.